Tudo bom, pessoal? Eu sou o Marcos e tenho mais uma dica para vocês, uma dica cultural bem interessante. Dessa vez eu vou falar de uma obra bem recente, um filme que muito provavelmente você já assistiu, mas talvez você não tenha assistido com esse olhar. Então esse filme é o terceiro filme da trilogia mais recente do Batman, que é o Dark Knight Rises, né? O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Por que é interessante essa obra? Primeiro, porque ela nos faz entender um pouco a revolução, o processo revolucionário, e o segundo, porque ela faz um diálogo com uma obra clássica da literatura, que é o livro do Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades, escrito em 1859. As duas cidades do título são Londres e Paris, e ele vai falar principalmente da Revolução Francesa. Então, Conto de Duas Cidades é porque teve a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, mas os dois personagens principais eles vão atuar principalmente em Paris. Então, de cara, já coloca essa questão. Esse filme do Batman, na verdade, ele é quase que uma recontagem, ele é feito em paralelo, ele é um espelho, seja de que forma você queira analisar, do Conto de Duas Cidades. Então, o que acontece, né, no filme? O filme anterior, né, aquele filme que aparece o Harvey Dent e o Coringa, ele termina com a construção de um mito, um mito refundador de Gotham City, que era o mito de que o Batman teria matado o grande promotor, o herói de Gotham, para que ela não perdesse o símbolo de que o Harvey Dent é o símbolo da honestidade. E o Christopher Nolan, vai colocar justamente que uma ordem social, uma sociedade não consegue ir para frente durante muito tempo fundado num mito que é uma grande mentira, ela vai entrar em desagregação. O Batman, em função disso, a história se passa 8 anos depois, ele deixa de existir, só passa a existir o Bruce Wayne, e claramente numa situação de depressão e desinteresse pelos negócios e etc. Aí vem uma reflexão sobre o sentido da vida, né? Aí que eu pego emprestado do Viktor Frankl, o psicanalista judeu, o fundador da logosofia, que colocava que o sentido da vida é aquilo que só você poderia fazer. Então o sentido da vida do Bruce Wayne era o Batman, só ele poderia ser o Batman. Ele não tendo o Batman, ele perde o sentido da vida, perde o desinteresse. A questão do vilão, né, é interessante. Você tinha o Coringa, que queria destruir a ordem de Gotham e estabelecer no lugar dela o caos. Então ele queria estabelecer o niilista por natureza, né, o nada, num lugar aqui só destruição e caos. E o Bane, que é o vilão desse filme, não. Ele quer destruir a ordem que existe em Gotham, mas colocar no lugar dela uma nova ordem que ele vai chamar de uma ordem justa, porque vai dar a voz àqueles que estão excluídos da sociedade. E quem é um excluído para o Bane é o lumper, né, o lumper proletariado, os criminosos, né, os condenados, ladrões, mendigos, é todo mundo que está fora, de alguma forma fora do sistema. Então acontece no filme uma revolução, igualzinha à Revolução Francesa, só troca no espaço e no tempo, né? Então acontece uma revolução e a gente pode ver isso através dos símbolos que estão presentes, tanto na Revolução Francesa quanto nesse filme do Batman. Então, por exemplo, os julgamentos, né? Você tem os julgamentos revolucionários, em que na verdade já se está condenado de antemão, não tem como escapar, né? Então é aquela coisa farsesca do julgamento. Os colaboracionistas, né, aqueles que são membros da elite, que acham que alguns membros acham que conseguem apoiar aquele movimento revolucionário para ter alguns benefícios contra, digamos assim, os seus iguais. Então, na Revolução Francesa vai acontecer muito de alguns nobres, né, acharam que poderiam apoiar a revolução, os novos líderes revolucionários, até no parlamento francês que se formou logo depois, e quando viram estavam na guilhotina junto. Então um filme que vai mostrar muito nisso é um filme do Eric Rohmer chamado A Inglesa e o Duque, que é para mim o melhor filme já feito sobre a Revolução Francesa, mas isso fica história para outro filme. E vai acontecer aqui também, só que aí, em vez dos aristocratas, os nobres, você vai ter os ricos, né? Então alguns desses milionários querem se beneficiar na Revolução, ajudam o Bane para depois ver tudo se voltar contra ele. Temos os idiotas úteis, né? Eu acho que o grande símbolo nesse filme é a mulher gato.
ela tem aquele negócio de Robin Hood, de roubar dos ricos para dar aos pobres, aquele negócio todo. E no início ela acha muito bonita aquela revolução, aquela mudança que vai ter em Gotham, e como acontece normalmente, se decepcionam profundamente com aquilo e saem de fininho porque não querem também assumir nenhuma responsabilidade com uma ordem que, digamos assim, de uma certa forma conseguiu ajudar. A troca de papéis, né? Então os bandidos saem dos esgotos e assumem o poder, e a polícia, que é aquela representação da ordem, vai para o esgoto no lugar delas. Então é uma inversão da ordem. E assim, vários símbolos revolucionários vão aparecer ali. Então, temas que nós temos nesse filme: sentido da vida, né, a própria questão do Bruce Wayne, os poderes ocultos, né, o que está por trás de uma revolução, quem financia e com que interesse, a revolução em si, a questão da ordem e da desordem. Então, acho que para entender a questão da ordem é interessante ler um filósofo contemporâneo chamado Eric Voegelin, que vai tratar principalmente, resgatar lá de Platão a ideia de que a ordem do indivíduo se espelha na sociedade. Então, aquela revolução feita ali pelo Bane estabelece a princípio uma nova ordem, tem uma certa organização, né, dos julgamentos, a nova classe, não sei o que e tal. Só que feito por indivíduos que encontram-se em completa desordem interna, né, com a sua vontade de poder acima do intelecto e etc. Isso vai refletir numa sociedade, na verdade, grandemente injusta. Então, ela pode ter uma máscara de ordem, como teve, por exemplo, a União Soviética, mas existencialmente aquilo é uma desordem, né? A revolução íntima vai aparecer ali no Batman, e aí é um grande paralelo com o Conto de Duas Cidades. Então, no Conto de Duas Cidades, os dois personagens principais, você tem um aristocrata francês, que é o Charles, que abandona a França, que vai ganhar a vida na Inglaterra, meio desgostoso com as coisas que aconteciam na França. E o Sidney Carton, que é um advogado, né, meio que beberrão, na boa vida e tal, mas que tem assim, uma raiva contida, um desejo de justiça muito grande. Então vejam que são os dois lados do Batman, né? São os dois lados de uma moeda, né? Então é o Bruce Wayne e o próprio Batman. E no livro, o Sidney Carton vai passar num processo de transformação íntima muito forte, para no final se colocar disposto ao sacrifício, justamente o que vai acontecer com o Batman. A partir do momento que ele é banido, sai de Gotham City, é aprisionado e tal. E então você vai ver aquele sofrimento, é como o Batman renascendo, né, para se colocar pronto para se sacrificar por Gotham City. Então vem até o símbolo até cristão, né, de perder a vida para conquistá-lo. Só quando você está disposto a abrir sua vida que você abre possibilidade do futuro. Em conclusão, então, por que a gente deve ter esse novo olhar e de repente rever o filme ou ver pela primeira vez, descontando aí toda as pirotecnias de ação, etc., mas tem uma história muito bem construída por trás daquilo, que dialoga com uma obra clássica, que é um Conto de Duas Cidades, como muitas vezes vai acontecer na cultura popular, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que coloque o clique ali embaixo, dá um ok. Se tem dúvidas sobre o filme, quer botar alguma colocação, por favor comente. Se tem uma visão diferente, critique. Se deseja que a gente fale sobre alguma obra em particular, a gente pode falar também. Mas não deixe de clicar e comentar, que é muito importante para manter o canal. Então, essa é a dica de amigo de hoje e bom filme.